Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do seguinte: e se? O que eu tenho a dizer hoje, meus amigos, é sobre o jogo contra o Vitória no Barradão. Eu acho que o Fluminense de Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, se ele vier com aquela escalação mista, com aquele rodízio, visando ao jogo de terça-feira contra o Lanús, onde ele provavelmente, e muito provavelmente, vai colocar o Everaldo no comando do ataque, um cara que não faz gols, é de uma inépcia, como eu nunca vi na minha vida. Eu já vi centroavantes ruins, horríveis, mas faziam gols. Quer ver um exemplo? Dadá Maravilha. Dadá Maravilha era ruim, mas ele sabia fazer gol, tinha faro de gol. Então, por exemplo, o Everaldo é um cara que não é que ele seja ruim. Você vê nos gols que ele faz que ele sabe alguma coisa de futebol. Só que ele é um amarelão. E ele nunca parte em linha reta na direção do gol. Nesse jogo contra o Lanús, teve uma filmagem que pegou por trás, um contra-ataque do Fluminense. Ele fez o que eu digo que ele sempre faz. Ele não vai em linha reta, ele dá sempre um jeito de cortar para o lado para se afastar do gol e ter uma desculpa para o enorme temor dele, que é o gol. Então, às vezes, sinceramente, eu me arrependo que eu não fui jogador de futebol. Eu fiz experiência no Botafogo, há muitos anos atrás, 1982, fiz um gol e não fiquei. O técnico, quando eu fiz o gol, estava de costas. Era para eu ter chegado lá e falado: porra, eu fiz um gol, centroavante, quando faz gol tem que passar na experiência. Eu não fiz isso. Eu seria melhor do que esse Everaldo, então pelo menos seria igual ao Dadá Maravilha, não com tantos gols, mas faria gols. Mas vamos ao ponto. E se o Renato Gaúcho entrar hoje contra o Vitória da Bahia? E olha só, vou dizer uma coisa para vocês, hein? O pessoal do Vitória já tá assim, ó. Oba, Fluminense, é nossa chance, hein? Vamos lá, galera. O incentivo é esse. Vocês não tenham dúvida. Não tenham dúvida. A galera lá do Vitória já tá assim, ó. Sabe? Tinindo para sair da zona de rebaixamento, já contando com os 3 pontos, já pensando no próximo jogo fora de casa. Porque o Fluminense dentro de casa, para eles, é obrigação. Praticamente eles já botaram esses 3 pontos lá. Agora, se por conta disso eles jogarem com salto alto, aí eles vai ficar difícil para eles, né? Apesar de que sempre tem a ajuda da arbitragem lá. E também tem outra coisa. Aí entra o EC. EC, o Fluminense. E se Renato Gaúcho entrar com essas coisas, tipo Lima, não é? Lima. Fazer aquele time entre o time do brasileiro, né? Que não vale para nada. Que se aproxima e é arrastado numa atração magnética pelo Z4 impressionante, como eu nunca vi. Parece que o Fluminense faz força, parece que o Fluminense premia os jogadores para classificarem-se na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. E parece que premia para perder jogo no Campeonato Brasileiro. E agora devem ter confundido alguma coisa lá, aí esqueceram, premiaram errado, aí o Fluminense perdeu para o Lanús. É assim uma coisa que está acontecendo no Fluminense, que tem diversas opções, né? E tem um detalhe, hein? O Renato Gaúcho, o contrato dele é só até dezembro. Então, eu acho que ele pensou o seguinte: porra, eu posso ficar aqui, o cara já é rico, né? Pode ficar até dezembro aqui curtindo férias,
no Rio de Janeiro. Pô, mas posso também assinar com o Fluminense, por que não? Né? Eu posso ficar um pouquinho mais rico, afinal de contas o salário dele é altíssimo, é enriquecedor, literalmente. Então, se o Renato Gaúcho escalar contra o Vitória hoje um time com Lima e congêneres, escrevam aí e podem apostar em qualquer bet. Vai perder e vai se aproximar do Z4. Tá? Se o Fluminense quiser ganhar esse jogo, se o Renato fizer rodízio, se ele quiser manter o rodízio para ganhar esse jogo contra o Vitória, ele tem que sair com John Kennedy no comando do ataque e Riquelme. E os moleques de Xerém todos. E Fábio no gol. Senão não vai conseguir. Ou parar com essa palhaçada de rodízio, porque afinal de contas, em cada jogo você pode fazer 5 substituições. É metade do time já, Renato Gaúcho. Eu não entendo você. É só ver você mexer antes. Deixa os caras ideais para disputar o primeiro tempo. Já mexe em uma peça ou duas no intervalo. Suponhamos 2. Já entra com 2 caras descansados no intervalo e no decorrer da segunda etapa coloca os outros 3. Já fez o rodízio, cacete. Qual é o problema? Qual é a dificuldade em entender isso? Então, eu fico pensando como é que fica o Renato Gaúcho no fim do ano, né? Ele que vai sair, se quiser, do Fluminense tranquilamente, porque o contrato dele vai até o fim do ano. Se o Renato Gaúcho ganhar as 2 Copas, aí vamos pensar o extremo. Se ele ganhar as 2 Copas e for rebaixado no Brasileirão, como é que fica? Ele fica? Ele vai querer renovar o contrato? Ou ele sai? E se ele ganhar uma das 2 Copas e for rebaixado no Brasileirão? E se ele não ganhar nenhuma das 2 Copas e for rebaixado no Brasileirão? E se ele ganhar as 2 Copas e ficar entre 7º lugar e 16º? Ou seja, naquela zona morta que ou vai para a Sul-Americana ou não acontece nada, nem é rebaixado e nem vai para a Sul-Americana. É entre o 7º lugar e o 16º. Não é? E se ele não ganhar Copa nenhuma e ficar entre o 7º e o 16º? E se ele ganhar uma Copa e ficar entre o 7º e o 16º? E se ele ganhar as 2 Copas e ficar entre o 7º e o 16º? O que é que vai acontecer? Qual será o destino do Fluminense? O que será o amanhã? Com o Renato Gaúcho fazendo esse rodízio pernicioso e permissivo e, eu diria até indecente e imoral, deixando jogadores como John Kennedy e Riquelme de fora, principalmente John Kennedy. A impressão que eu tenho é que o Renato Gaúcho está fazendo o possível para sacanear o John Kennedy, para o John Kennedy chegar aos 40 minutos do segundo tempo, quando ele mandar o John Kennedy entrar, o John Kennedy assim, virar para ele e falar assim: o Renato Gaúcho vai tomar no C. A impressão que eu tenho é que ele está forçando isso com o John Kennedy. Tá? Então o Fluminense tem tantas opções, basta parar com essa história de rodízio, entrar com um time que seja mais ou menos o mesmo que vai decidir contra o Lanús, mas descansa os caras, cacete. Pode substituir 5. Os caras só vão jogar 45 minutos. E a mesma coisa o Keno. O Keno deve estar doido também para xingar o Renato. O Riquelme. Sem falar no Lescano e no Lavega.
Então, meus amigos, eu acho que e se a gente não sabe o que é que vai acontecer? São muitas probabilidades. Se o Fluminense ganhar alguma coisa que valha realmente a pena, não é? Tipo, ganhar uma Copa ou duas e ficar no G6, ele com certeza ele vai querer sair como gostosão por cima, não é? Em compensação, eu na minha inocência e ainda no que resta ainda em mim daquilo que assim eu admiro no Renato Gaúcho, eu acho que se o Fluminense for rebaixado, acreditem em mim, eu penso isso. Eu tenho essa inocência. Se o Fluminense for rebaixado, e se quiserem, seja lá qual o presidente for, ele renova e vai para a Série B com o Fluminense. Bom, é o que eu penso. Deixem aqui seus comentários precisos e preciosos acerca do que é que vocês pensam sobre isso que eu falei. Inscrevam-se no canal, deem um like, comentem, compartilhem, ativem o sininho da notificação. Não deixe de colaborar com o Pix para fortalecer o canal, ou com o Valeu Demais, ou com a membresia de R$ 4,99 por mês. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.